Eu queria começar então com uma palavra de gratidão, Humberto, por esse privilégio que vocês me proporcionaram para poder repartir a minha história de vida e de fé. Eu quero começar dizendo que Deus, Ele tem todo o poder de mudar a história e de transformar a história da pessoa mais terrível que eu e você possamos imaginar. Então, meu nome é Ranulfo, hoje eu tenho 44 anos. Eu nasci, sou natural de São Paulo, nasci num contexto de pobreza muito grande, dentro de uma comunidade carente da Zona Sul de São Paulo, onde, dentro de um lar totalmente desestruturado, onde os meus pais brigavam muito. Meu pai, viciado no álcool, era muito constante, eu criança ali, perceber todo aquele ambiente disfuncional por conta do álcool, briga entre o meu pai e a minha mãe. Quando eu tinha 7 anos de idade, o meu pai, então, ele saiu de casa. Ele foi embora de casa e minha mãe, então, ficou com uma responsabilidade de cuidar de 6 filhos. Eu sou o mais velho dos homens, são 4 mulheres e tenho um mano que é um ano mais novo que eu. E nós, então, fomos vivendo naquele ambiente ali de pobreza, minha mãe com essa responsabilidade de cuidar de 6 filhos. Quando eu estava com 7 para 8 anos de idade, eu sofri um abuso sexual dentro dessa comunidade. Até então eu não sabia discernir se aquilo era um abuso ou não. Vim descobrir depois do passar do tempo. E o meu coração, então, ele foi sendo tomado de um ódio muito grande pelo meu pai, porque eu entendia que ele era responsável por aquela situação, por aquele ambiente no qual nós vivíamos. Com 10 anos de idade, então, eu percebi que minha mãe ela acolheu uma mulher na nossa casa para morar junto no nosso barraco. Já éramos em 7 e essa mulher veio habitar na nossa casa. Até então eu achava que aquilo também era um gesto de bondade da minha mãe, de trazer alguém para morar dentro da nossa casa. E aí, com o passar dos anos, com 11 para 12 anos de idade, eu descobri que minha mãe tinha relação sexual com essa mulher. E aí todas as vezes que eu e meus irmãos nós andávamos naquele ambiente de comunidade, nós éramos motivo de escárnios das pessoas, das crianças com quem brincávamos ali. Então todas as vezes que tinha qualquer brincadeira, nós éramos cortados quando alguém fazia chacota com a história da nossa família. Eu rapidamente, com 12 anos de idade, um dia eu ouvi uma voz que disse para mim o seguinte: olha, por que você não compra uma arma e você pode intimidar as pessoas que riem de você, das suas irmãs, e você pode parar com isso. Isso era normal no meu ambiente de criação, ver isso com muita naturalidade, não só arma, drogas também. E aí eu então fui atrás dessa arma com 12 anos de idade. Na minha cabeça, então, num primeiro momento, era só mesmo fazer cessar toda aquela zombaria que acontecia com meus irmãos e comigo todas as vezes que nós estávamos brincando com alguém. Depois eu fui conhecer as Escrituras e tem um texto das Escrituras que diz que um abismo ele te leva para um outro abismo. Que um abismo, ele te leva para um outro abismo. Então eu fui atrás daquela arma, mas logo também eu comecei a conhecer as drogas com 12 para 13 anos de idade. Comecei meu uso pela maconha com 13 anos e logo com 13 anos comecei também a conhecer a cocaína. Vivendo naquele ambiente de pobreza, o meu irmão, que é um ano mais novo que eu, ele veio por esse mesmo caminho. Fomos perdendo ali parte da nossa adolescência e logo também já começamos a conhecer
as quadrilhas que praticavam roubos e assaltos dentro daquela comunidade. E cada vez mais o meu coração, ele tinha um ódio muito grande do meu pai, e eu dizia comigo mesmo, onde eu encontrar ele, eu vou acabar com a vida dele. Porque não era aquele estilo de vida, não era aquela vida que lá no meu íntimo eu queria viver. Então eu fui vivendo dentro daquele contexto ali de pobreza e criminalidade. Com 14 para 15 anos de idade, um dia eu cheguei em casa e estava acontecendo um alvoroço dentro da minha casa. As minhas irmãs, elas estavam dentro do quarto, e aí elas começaram a falar, olha, ela ficou maluca. E a outra dizia, não, ela ficou louca mesmo. E eu cheguei e falei, mas vem cá, de quem que vocês estão falando? E ela falou, não, nós estamos falando da tia Rai. A tia Rai, ela teve uma experiência de fé com Jesus, se converteu, e agora diz que todo mundo aqui vai se converter nessa casa. E aí, então, todas as vezes que essa minha tia, ela passava na nossa casa, o meu quarto tinha uma janela para o corredor, e todas as vezes que eu ouvia que era ela, eu saltava por essa janela, porque eu não queria ouvir história de que Deus tinha um plano para a minha vida, de que Deus é bom, porque eu não acreditava nisso. Pela minha história de vida, eu não acreditava nisso. Então, a minha irmã mais velha, ela começou, então, a viver assim uma discussão muito grande com essa minha tia. Essa minha tia, uma mulher de muita fé, ela disse que um dia Deus falou com ela. Aí eu falei, é louco, né? Porque, para mim, todo cristão era maluco, era louco de falar que Deus fala com alguém. E ela disse, então, que Deus falou com ela, que um dia eu ia me converter, eu e meu irmão, e que ela ia ver com os olhos dela isso. Eu falei, não, isso é loucura. Vamos internar essa tia aí, porque ela pirou. E eu fui vivendo, então, toda aquela trajetória de criminalidade, cada vez mais me aprofundando naquela vida. Aumentando o uso abusivo de cocaína, eu com 16 para 17 anos de idade, então, eu entrei numa quadrilha que era especializada em roubo de avião. Essa quadrilha, ela roubava aviões aqui no Brasil, e esses aviões, eles eram levados para ser usado no narcotráfico da Colômbia. Então, comecei cada vez mais a mergulhar nesse submundo do crime. Até que um dia eu fui preso em um assalto em São Paulo, e essa minha tia, então, ela foi a única pessoa da família que foi até a prisão me visitar. E chegando na prisão, essa minha tia, ela tem uma habilidade para fazer um macarrão com frango, que é coisa assim fantástica, de outro mundo. E todos os domingos que eu tinha oportunidade, eu corria para a casa dela para comer esse macarrão. Então, todos os dias de visita na prisão, ela levava o macarrão com frango e a Coca-Cola. E quando ela entrava naquele pátio da prisão, e eu dizia, tia, eu estou com fome, vamos comer, a comida da prisão é muito ruim. E ela disse, não, você vai poder comer o macarrão da tia, mas primeiro você precisa comer do pão vivo que desceu do céu. E aí ela abria as Escrituras Sagradas e começava a citar textos das Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu, tia, eu estou com fome. Ela, calma, tem mais um pouco. E ela, então, começava a citar textos. E depois disso, então, eu podia comer o macarrão com frango, depois que ela lia vários textos das Escrituras para mim. Quando, um determinado dia, ela disse para mim o seguinte, por que você não faz um voto com Deus para Deus te tirar dessa prisão? Eu disse, como é que funciona esse negócio, tia? Falou, não, olha, você promete que se Deus te tirar daqui, você entrega a sua vida para Ele. Eu falei, não, aí está fácil. Vou fazer isso agora, tia. Ela falou, não, você tem certeza?
E aí ela pegou, abriu de novo as Escrituras e leu um texto de Eclesiastes, capítulo 5, que diz assim: aquele que faz voto com Deus é bom que faça e cumpra, do que fazer e não cumprir. E ela falou para mim: você entende isso que eu li para você? Eu falei: entendi, tia. Se Deus me tirar desse inferno aqui, eu prometo para a senhora que eu vou lá na igreja da senhora lá. Eu vou pôr um terno, uma gravata, uma Bíblia, eu vou lá. E ela falou assim então para mim: olha, então tá, então você precisa fazer uma oração comigo. Eu falei: tá bom, pode orar. Então você tenta imaginar um pátio de uma prisão com uns 200 bandidos. E ela disse: dobra o seu joelho no meio do pátio. Eu disse: não, tia, esse negócio é só entre eu e a senhora. Ela falou: não, as Escrituras diz que se você não confessar Jesus diante dos homens e diante dos... Deus não vai confessar também você diante de Deus e dos homens. Se você negar diante dos homens, ele vai te negar também. Eu tinha, mas não precisa, vamos orar quietinha aqui. Dobra o joelho. E eu: tá bom então. E eu dobrei o joelho, mas não dobrei o coração. Porque na minha cabeça estava assim: como é que eu vou explicar para 200 bandidos que eu estou de joelho no meio desse pátio aqui e essa minha tia maluca está com a mão na minha cabeça orando por mim? E ela orou e ela disse assim, as palavras dela: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vai fazer a sua parte. E se ele não cumprir a sua, falando para mim, né? E se ele não cumprir a parte dele, que o Senhor pese a mão sobre ele. Em nome de Jesus, amém. Foi a oração dela. Quando se passou alguns dias, então, eu recebo a minha liberdade, e eu, então, estava saindo daquela prisão, com 18 anos de idade. E essa minha tia, então, começou a me perseguir, dizendo: olha, você fez um voto com Deus, você tem que cumprir. Eu, tia, olha... Eu tinha uma ideia distorcida de Deus, de igreja, porque quando eu chegava louco de drogas nas madrugadas em casa, eu via uns programas de televisão e os caras passando com sacos de dinheiro nas costas, eu pensava: Deus gosta de dinheiro. Eu, louco de drogas, alucinado, eu via aquilo ali, eu achava: Deus gosta de dinheiro, né? E aí minha tia pegou e disse para mim assim: olha, você precisa cumprir o seu voto. Eu disse: tia, vamos fazer o seguinte, eu ainda preciso fazer alguns assaltos, porque eu não quero chegar para Deus de mão vazia. Então a senhora ora para os assaltos dar certo, que eu vou dar o dízimo do Senhor. Falei para ela. E ela disse para mim: olha, você está brincando com Deus, e Deus vai pesar a mão sobre você. Passado algum tempo, então, eu tive uma experiência com outro homem, que o nome dele é Abraão. Esse Abraão, ele era um vendedor de acessórios de cozinha dentro dessa comunidade. Ele vendia pano de prato, talheres, pratos, e ele andava com 2 cestos, e de vez em quando parava em frente a um barraco e ali vendia os seus produtos. E até que um dia, então, ele tinha um dos corredores dessa comunidade, que era onde a bandidagem ficava. E um dia esse homem, ele para de frente para esse corredor, e ele aponta o dedo para mim e disse: Júnior, eles me chamavam de Júnior, Júnior, Deus tem um plano para a sua vida. Aquilo me subiu uma ira tão grande, uma raiva tão grande, que eu disse para mim mesmo: bom, eu não vou matar esse irmão porque ele é da igreja da minha tia. Isso vai dar um barulho terrível. Mas a próxima vez que ele falar essas palavras que Jesus me ama, eu vou dar uns tiros para o alto. Essa favela aqui vai virar uma cozinha, vai ser prato, panela, para um lado, para o outro. E aí se passou uns dias e lá vem um Abraão, com seus cestos andando naqueles corredores. E aí ele para de novo de frente àquele corredor e ele repete a mesma frase.
eu tinha um companheiro que estava do meu lado, sentado, e ele falou para mim, eu quero ver se você vai acelerar o irmão. Acelerar na linguagem do crime era põe para correr. Se ele falar que Jesus mesmo, eu acelero o irmão. E aí o Abraão, ele pegou e apontou de novo o dedo lá para mim, olha, Jesus te ama e tem um plano para a tua vida. Eu tentei levantar da calçada onde eu estava e essa parte minha, da cintura para baixo, ficou paralisada, eu tremi, eu fui tomado de um temor, hoje eu consigo dizer que é isso. Que era como que se eu não pudesse mexer com aquele homem. E o companheiro que estava do meu lado disse, e aí, você não vai acelerar o irmão? Eu falei, deixa esse irmão para lá. Quantas vezes ele quiser falar que Jesus mesmo, eu não vou mais me importar com isso. Então, se passaram os dias, o Abraão ia andando naqueles corredores, e Jesus te ama, eu, amém, amém, amém. Porque eu queria me ver livre do Abraão. E os dias então foram se passando, com 19 para 20 anos de idade. Eu então planejei um assalto, eu e mais 9 bandidos. Antes de sair para esse assalto, essa minha tia disse, eu sei o que você vai fazer, mas eu preciso te dizer que esse assalto não vai dar certo. E você precisa saber que eu vou orar para você ser preso de novo. Porque só na prisão você consegue ouvir a voz de Deus. Eu, tia, não faz isso, está indo mais 9 junto comigo. Vai ser preso todo mundo. Ora para o assalto dar certo, que aí fica todo mundo certo. Eu vou para a igreja, ninguém vai preso. Eu falei, não vai dar certo. E eu fui para aquele último assalto, isso no ano de 1993. Eu fui para aquele último assalto, nós éramos em 10 assaltantes, e na saída daquela empresa, numa troca de tiro com a polícia, 2 assaltantes ficaram mortos na frente daquela empresa. As Escrituras dizem que Jesus disse que ele tem uma voz. Eu ouvia uma outra voz. A voz que eu ouvia dizia para mim o seguinte, você vai morrer que nem eles morreram. O seu fim vai ser que nem um deles. E eu saí muito assustado daquele assalto. Para quem não conhece, um usuário de droga, quando ele se torna um dependente crônico, ele ouve vozes, barulho, ele vê bicho, ele vive um cenário de louco, e eu vivia isso. E aí, então, quando eu voltei de fuga para essa comunidade, com muito medo, pela primeira vez, com medo da morte, aquilo foi muito forte para mim, de ver aqueles 2 bandidos mortos ali, eu sabendo que o meu fim seria igual. E quando eu cheguei, então, nessa comunidade onde eu morava, eu comecei ali a ter muito medo e saber que em algum momento eu iria morrer. E aí aconteceu um fato interessante com meu irmão. Preciso contar um pouco da história dele para vocês entenderem. O meu irmão, ele estava nessa mesma trajetória junto comigo. Só que um determinado dia, ele junto com outro companheiro, eles estouram o barraco de um traficante nessa comunidade para roubar as drogas. E esse companheiro, quando eles estouraram esse barraco, esse companheiro vira para o meu irmão e pergunta, você está armado? Meu irmão disse para ele, não, eu deixei minha arma em casa. E esse rapaz, então, ele saca de uma arma para matar o meu irmão dentro daquele barraco. Só que ele sofre de um ataque epilético e cai no chão. Meu irmão pula por cima dele, foge e vai morar nas ruas do centro de São Paulo. Fica morando ali no centro de São Paulo, embaixo do viaduto do Chá. Ele não podia mais voltar para a comunidade onde morávamos. Eu, sem saber toda a história, eu disse para a própria bandidagem, onde vocês encontrarem o meu irmão, vocês têm que matar ele, porque ele violou uma lei do crime. Mas todas as noites, essa minha tia, ela fazia a janta do meu irmão e levava para ele, embaixo do viaduto do Chá, e falava do amor de Jesus para ele. Quando foi um dia, ele disse para ela, tia, não precisa vir mais.
ele tinha presenciado a morte de uma pessoa nas ruas, e ele disse para minha tia, não precisa vir mais, tia, eu vou dar fim da minha vida, eu vou pular desse viaduto do chá. E minha tia então orou com ele e falou, não, Deus vai te abrir uma porta, Ele vai te tirar da rua. Foi onde minha tia conheceu uma missão que trabalhava com resgatar homens e moradores de rua. E aí essa missão então pegou o meu irmão e encaminhou ele para uma comunidade terapêutica em Rolândia, no Paraná. E lá meu irmão teve uma experiência com Deus, de conversão, de transformação de vida. E aí então, voltando para a minha história, eu então estava vivendo com muito medo, depois daquele último assalto. E a minha situação em São Paulo ela se agravou, porque nesse meu período em São Paulo, bandido ele andava na lista daquilo que se chamava justiceiro. Justiceiro era um grupo de extermínio que tinha em São Paulo na década de 90, que eram pessoas contratadas para matar assaltantes. E o meu nome de algumas pessoas estavam lá. E aí então essa minha tia disse para mim, olha, por que você não sai de São Paulo? Por que você não vai passar uns dias fora de São Paulo? Eu, tia, não, mas eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar aqui. Ela falou, não, por que você não vai para uma comunidade terapêutica? Na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O nome dessa comunidade é Esquadrão da Vida. E na minha cabeça eu precisava sair de São Paulo porque eu estava sofrendo ameaça desses justiceiros, Polícia Federal já estava atrás por conta do roubo de avião, e o assalto daquela empresa gerou uma grande repercussão em São Paulo, então uma fuga para mim, um lugar, era tudo que eu queria. E aí eu tentei manipular minha tia, falei, não, tia, realmente eu acho que eu preciso de um lugar para passar um tempo, eu acho que está na hora de parar com isso mesmo. Mas lá no meu íntimo, no meu coração, eu dizia, não, eu vou para esse lugar, mas eu vou ficar só 5 dias. E depois eu vou embora, porque eu não acreditava que pudesse ter uma outra história para a minha vida. E aí minha tia disse, olha, mas lá você vai precisar ficar 9 meses. Eu, não, tia, eu fico 9 meses, Lá você não pode beber, você não pode fumar. Não, tia, eu fico 9 meses, eu quero mudar de vida. Lá você tem horário para levantar. Eu falei, tia, fica tranquila. Me manda para esse lugar, me tira de São Paulo. E ela então cuidou de todo o procedimento e eu chego então nessa comunidade terapêutica no ano de 1994 em Bauru. Quando eu sou recepcionado nessa comunidade, na minha cabeça, todo cristão era maluco. Eu falei, eu não vou poder ficar mais de 5 dias aqui. Nesse período, eu estava consumindo quase 8 gramas de cocaína por dia, fumava 3 maços de cigarro por dia, e eu falei, eu não vou conseguir ficar um dia sem fumar dentro das comunidades. Mas eu vou tentar segurar o máximo aqui, pelo menos 5 dias, e depois disso, então, eu vou embora. Então, foi muito interessante, porque eu pesava cerca de quase 48 quilos. E quando eu cheguei naquela comunidade, um daqueles monitores disse para mim, Ranulfo, tem todas as atividades, vai acontecer um culto à noite, mas você está muito debilitado, você não precisa participar. Para você, todas as regras, todos os momentos, eles passam a valer a partir de amanhã. E aí eu, de novo, eu falei, não, eu quero participar hoje, eu estou legal, eu vim aqui porque eu quero mudar de vida, mas mentira, lá no coração eu dizia, não, é 5 dias no máximo, e eu vou embora desse lugar. As Escrituras dizem que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e que nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Então, no meu primeiro dia dentro daquela comunidade, um lugar muito simples, ele ficava 18 quilômetros afastado do centro de Bauru, era um barracão de madeira, onde tinha aproximadamente cerca de 40 homens
vivendo ali o seu processo de tratamento com a dependência química. E aí então começa um culto. E eles então começaram a adorar a Deus com alguns cânticos. E aí teve um cântico, que esse cântico eu me peguei chorando, que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Eu me peguei chorando e fiquei enxugando as lágrimas, era um choro que eu não conseguia conter ele. E eu ouvi, foi muito nítido para mim, uma voz que disse: você está disposto a segurar nas minhas mãos agora? E eu enxugando as lágrimas dentro daquele barracão, eu falei: bom, eu estou louco. Esses cristãos falam que Deus fala e eu estou ouvindo vozes. E eu virei para trás e perguntei para um dos rapazes que estava de mão para cima, cantando. Eu disse para ele: você pediu para eu segurar na sua mão? Ele disse: não, eu estou aqui adorando a Deus. Eu falei: ah, tá. E aí eu fiquei com aquilo e aquele choro não parou. E em todos os cultos, naquele culto, alguém ia na frente e dava um depoimento. E eles terminavam o depoimento dizendo: olha, Jesus mudou a minha história de vida. Hoje eu sou uma nova criatura. E eu pensei comigo assim: bom, minha tia deve ter escrito para esses caras aqui, para todo mundo que for falar lá na frente, falar alguma coisa sobre isso para ver se alcança meu coração. Então está tudo combinado aqui, eu pensei comigo. Mas aquele primeiro culto e aquela canção, aquilo mexeu comigo, mas eu fiquei na minha crise porque eu já estava algumas horas sem usar a cocaína e eu falei: bom, é vozes, eu estou ouvindo vozes, mas essa voz é diferente. E aí então eu procurei um dos monitores daquela casa e disse para ele: olha, desculpa, é meu primeiro dia, eu não quero criar tumulto, mas enquanto vocês cantavam aquela canção, parece que foi tão claro assim que uma voz falou comigo. E aí o monitor disse para mim: tá, o que Deus te falou? Eu falei: Deus? Ele falou: aqui Deus fala, ele disse. Eu disse: não, mas se Deus me conhecesse, ele escolheria outra pessoa para falar, comigo não. Ele ia ter medo de mim. E ele falou: não, Ranulfo, aqui Deus fala. O que Deus... Aí eu narrei para ele toda aquela canção e disse: olha, foi assim, rapaz, e eu fui tomado por um choro e tudo. E ele falou: olha, isso é o Espírito de Deus que falou com você. E eu falei: bom, esse cristão ele quer fazer uma lavagem cerebral em mim. Então, se eu ia ficar 5 dias, eu tenho que ficar 3 no máximo, porque senão eu vou mudar, eles vão mudar minha cabeça aqui mesmo. Vão fazer minha cabeça. Quando o dia amanheceu, eu me pego sem vontade nenhuma do cigarro e eu me olho no espelho, parece que o meu rosto estava começando a ganhar uma outra face. E aí eu falei: bom, vou experimentar então como que é esse dia. E aí as mesmas coisas iam acontecendo. Naqueles cultos, aqueles cânticos, e aí de repente alguém ia na frente e dava um depoimento. Jesus mudou a minha história de vida. E eu falei: meu Deus, minha tia contou minha vida para esse cara de novo. E aí passei o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 10º, o 20º dia. E eu estou me olhando no espelho, eu estou percebendo que alguma coisa está acontecendo comigo. Eu nunca tinha passado 2 dias sem fazer uso abusivo de substância. Eu já estava 20 dias. Quando eu estava com 1 mês cravado naquela casa, 1 mês, eu então amanheci com esse dia, foi um dos dias mais importantes da minha vida. Porque eu amanheci com o coração muito angustiado, muito pesado.
E aquela voz voltou com muita força, dizendo: você precisa ir embora desse lugar. Esse lugar não é para você. Você tem uma quadrilha lá, você é bandido. Esse lugar aqui é para outras pessoas. Você precisa ir embora daqui hoje. E eu comecei então a ser tomado com aquela angústia muito forte. Dentro de mim eu falei: realmente, eu tenho que ir embora daqui hoje. Eu já estou 1 mês nessa casa para quem só queria ficar 5 dias. Eu estou 30 dias. E então se gerou uma batalha muito grande dentro do meu coração, porque eu percebi que aqueles 30 dias, muita coisa estava mudando. Eu conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia dar nome para aquela mudança. Mas aquele ambiente, aquele povo, aquelas pessoas, eles estavam me fazendo um bem. Mas então eu resolvi que eu tinha que ir embora então daquele lugar. Eu fui, fiz as minhas malas e resolvi então, hoje eu vou embora. Mas eu não posso ir embora sem agradecer. Chamei aquele monitor e disse para ele assim: olha, Salviano o nome dele. Falei: Salviano, eu quero te agradecer por tudo que vocês fizeram por mim aqui, por esses 30 dias, mas eu tomei uma decisão que eu preciso ir embora. E ele disse assim: Ranulfo, você sabe que a porteira está aberta, você não está aqui obrigado. A hora que você quiser ir embora, você pode ir. Mas eu só preciso fazer uma coisa por você, se você permitir. Eu disse: o que é? Ele falou: não, eu só quero fazer uma oração pela tua vida. Eu falei: uma oração a mais, uma oração a menos, né? Não vai pesar na balança. Mas as Escrituras dizem que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E aí eu peguei e falei para ele: não, então pode orar, né? Com a mala assim na mão, pode orar. Ele disse: não, por favor, deixa a mala aí e vamos lá para o fundão da chácara, eu quero orar com você lá. E eu deixei a mala e ele me levou para debaixo de uma árvore. E então o Salviano, ele colocou a mão no meu ombro e aí ele disse essas palavras. Ele orando e falando com Deus, ele disse: Pai, Ranulfo não nasceu para ser bandido. Ele é a sua imagem e semelhança. Aí quando ele disse isso, eu desmontei. Porque na minha cabeça eu nasci para ser aquilo ali. E aí eu desmontei no choro e eu comecei a chorar e ele começou então a orar. Eu não sei quanto tempo durou aquela oração. Mas parece que o tempo em que ele orava pela minha vida era como que se tivesse um telão de cinema colocado na minha frente e mostrando toda a minha trajetória de vida. E era como que se Deus estivesse me apontando todos os livramentos de vale de sombra da morte, de momentos de morte que eu passei. Era como que se Deus estivesse dizendo: olha, aqui eu poupei a tua vida, aqui eu poupei a tua vida. E eu tinha uma crise muito grande, porque eu dizia: não, mas Deus não pode escolher alguém como eu. Deus não pode salvar alguém como eu. Eu sou muito pecador. E ele dizia para mim: Ranulfo, as Escrituras dizem que Deus veio a esse mundo para pegar as coisas loucas desse mundo e confundir aqueles que são sábios. E quando ele terminou aquela oração, eu todo quebrantado, eu estava decidido que eu ia entregar a minha vida para Deus. Eu disse para ele: Salviano, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, porque no mundo da criminalidade, para você entrar, você pode entrar de qualquer jeito. Agora, para sair, tem que se ter uma boa justificativa. E eu dizia para ele: eu quero entregar minha vida para Deus. Como é que eu faço? E ele me ensinou uma oração. Ele falou: olha, você conversa. A oração é uma conversa que você pode ter com Deus. Eu disse para ele: então tá bom. Ele disse: mas deixa eu orar com você. Eu falei: não, me ensina a orar que eu já quero começar bem esse negócio aí.
Aí falou, então toda oração você fecha ela em nome de Jesus. Eu falei, então tá bom. Eu voltei lá na minha bolsa, eu tinha ganhado uma Bíblia do meu irmão, peguei essa Bíblia e eu fui para o meio do mato. Tinha um canavial, eu fui para o meio daquele mato e lá eu dobrei o meu joelho. Dobrei o meu joelho, levantei minhas duas mãos para o céu e a minha oração foi assim: Deus da minha tia, Deus do meu irmão e Deus do Abraão. Se o Senhor mudar a minha história de vida, eu não vou ter vergonha de testemunhar do seu poder de transformar a vida do mais vil pecador. E aí fiz a minha entrega ali e disse, Deus, muda a minha vida, me liberta de todos os vícios. Saí daquela oração, eu nunca tinha lido um texto das Escrituras, mas nesse dia, no meio daquele canavial, eu li um texto das Escrituras que está em Deuteronômios, capítulo 30, verso 19, que diz assim, hoje eu coloco o céu e a terra por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e os teus filhos. Isso ficou tão claro para mim, eu disse, Deus, eu estou escolhendo a vida, eu vou viver para ti. Saí daquela oração dizendo, faz de mim um missionário, um divulgador da tua palavra. E aí saí daquele canavial, desfiz as malas e comecei então a viver todo o processo dentro daquela comunidade, mas agora com o coração aberto de querer entender que plano era esse que Deus tinha para a minha história de vida. Com 6 meses dentro daquela comunidade, eu recebo uma intimação. Eu tinha roubado o avião da companhia Nestlé na cidade de Araras, interior de São Paulo. E eu recebi uma intimação que eu precisava responder no fórum em São Paulo. E essa intimação chegou e eles falaram para mim, Ranu, você precisa ir para São Paulo. Chegou essa intimação por conta do roubo do avião que você fez, mas agora você é uma nova pessoa. Volta, testemunha para esse juiz o que Deus está fazendo na tua vida. E aí eu disse para eles, ok, acho que vai ser fácil. Quando eu saio de Bauru a São Paulo são 4 horas de viagem, de novo aquela voz vem e diz, olha, você não pode dizer para ninguém que você entregou sua vida para Deus, principalmente para os seus companheiros, porque se você falar para eles, eles vão matar você. Olha o que você já fez. E eu fiquei com aquele temor, eu falei, realmente, eu não vou poder falar. E aí eu lembrei de que a minha tia, ela sempre dizia, né? Olha, a sua fé, ela precisa ser dita em todo tempo, em qualquer lugar. E aí no meu desespero, eu com as escrituras dentro daquele ônibus, eu disse, Deus, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra tua agora. E eu abri as escrituras e eu estou lendo um texto de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e de seus santos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e de seus santos anjos. Aquela palavra para mim chegou no meu coração dizendo o seguinte, olha, você já foi homem para assumir que você era um bandido. Agora seja homem para assumir que Jesus é Senhor da tua vida e que Ele tem mudado a tua história. Quando eu estou me aproximando da comunidade onde eu moro, ainda com esses temores, parece que houve uma reunião deles, que eles foram para a porta da minha casa, e eu estou avistando eles mais ou menos com 100 metros de distância, eles estão todos lá reunidos, e uma voz dizia, você não pode falar dessa tua experiência.
E a outra voz dizia, você não pode negar. Vivia esse conflito dentro de mim. E quando eu cheguei junto daquele grupo, a primeira coisa que eles fizeram, um deles foi colocar a mão em um dos bolsos, e quando ele tira um pacote com aproximadamente 5 gramas de cocaína. E eles disseram para mim, o que aconteceu com você? Você sumiu, você está diferente, você engordou, você está bonito, o que aconteceu? Nós ouvimos até uma história aí que você se converteu. Que conversa é essa? Eu disse, não, realmente algumas coisas mudaram agora. Então, na minha época, quando um assaltante ele saía para fazer um assalto, ele tinha uma frase assim, vamos buscar a boa. A boa era uma bolada de dinheiro. Aí eu disse para eles naquele dia, eu disse, olha, eu estou tranquilo, porque agora eu peguei a boa. E eles viram a mala e logo eles imaginaram, a mala está cheia de dinheiro. Eu disse, eu peguei a boa. E ele, mas como? Você pegou sozinho, não colocou a gente nessa parada aí? Eu falei, essa boa é diferente. Vou mostrar para vocês. Quando eu abri a bolsa, eu tiro as escrituras sagradas. E levantei e mostrei para eles e disse, está aqui. A boa notícia do Evangelho. Eu sou de Jesus, eu vou viver minha vida para Jesus. E eles disseram o seguinte, não, você não pode fazer isso. Olha o que nós já fizemos junto. E os teus inimigos? Eu falei, eu não tenho mais. São todos de Jesus agora. Ele, não, você vai dar o golpe nos irmãos. A gente está sabendo que a igreja tem dinheiro e você quer roubar a igreja. E você quer roubar sozinho. Eu disse, não, é sério. Eu sou de Jesus, eu não ponho mais a mão em arma. Ele, não, ele vai dar o golpe. Então eu ia para essa igreja, uma igreja pequena da minha tia, e eu ia para esse culto e vinha aquela patotinha atrás de mim. E quando chegava na porta da igreja, eu ia entrar e eu dizia para ele, vamos entrar para ouvir a palavra, adorar. Não. Ele fala para mim, você está brincando com Deus. Ele falando para mim, você está brincando com Deus e Deus vai pesar a mão em você. E aí eu falei, não, eu estou levando Deus a sério, minha vida é outra. Ele, não. E aí quando eu entrava nessa igreja, na lateral da igreja tinham alguns vitrô bem pequenos. E eu dobrava o meu joelho para fazer a minha oração. Quando eu olhava para o vitrô, estavam as cabecinhas, tudo lá no vitrô. Aí um dizia, senhor, vamos deixar ele em paz, ele mudou de vida mesmo. E o outro, não, ele vai dar o golpe nos irmãos. É só uma questão de tempo. Então eu fiquei praticamente 6 meses sofrendo esse tipo de perseguição. Quando foi um certo dia, então, eu recebo uma condenação. No ano de 1995. Por conta desse assalto, eu fui condenado a 7 anos de prisão. Tinha 2 opções. Era viver como foragido ou me entregar para a justiça. Estava claro que eu tinha que me entregar para a justiça. Fiz isso no ano de 1995, me entreguei para as autoridades daquela cidade. Uma condenação que era de 7 anos de prisão, eu cumpri 3 anos e 1 mês, saí por bom comportamento. E depois que eu saí no ano de 1999, eu falei assim, bom, agora eu quero casar. Né? Aí, nessa igreja da minha tia, tinha uns irmãozinhos que eram bem engraçadinhos, eles falavam para mim assim, você não vai casar porque você é cabeçudo. Você é feio demais. Eu falei, não, eu vou orar para Deus cegar a mulher que vai casar comigo. Depois que casar, ele revela a feiura, né? Fica em pé, amor, deixa eu te apresentar aqui. Que espetáculo, né? Por favor, por favor. Essa é minha esposa Regina. Deus me deu essa joia, né? Eu vou te falar como que eu conquistei essa mulher, né? Ela tem uma habilidade com costura. Eu fui e comprei 4 calças.
né? E lá no centro de São Paulo, quando eu comprei as 4 calças, a vendedora da loja disse, olha, o senhor já pode fazer a barra aqui, nós fazemos barra italiana, não sei o quê. Eu falei, não, eu já tenho minha costureira que vai fazer esse negócio aí para mim. E peguei as 4 calças e levei lá para ela, né? E aí ela foi e fez as barras das 4 calças, né? E foi muito interessante que ela acho que se emocionou, eu ali na frente dela, olhando e dizendo a minha necessidade das calças, né? Quando eu fui experimentar as calças, né? Elas só serviam para pular brejo. Mas eu ganhei a costureira, para a glória de Deus, né? Perdi as calças, mas ganhei a costureira, minha amada. Nos conhecemos em 99, casamos em 2001. Em 2003 veio a nossa princesa Sara. 2003 fiz uma faculdade de teologia, iniciei, terminei em 2007. 2005 nasceu o nosso príncipe, o Samuel. 2003 eu desenvolvi um projeto, esse que foi mencionado aqui dentro da FEBEM de São Paulo, onde eu fazia um trabalho evangelístico de conversar com menores infratores, e logo apareceu essa oportunidade do Grupo Pão de Açúcar fazer uma parceria com essa Fundação Casa. Fizemos essa parceria onde menores infratores eram inseridos dentro dessa empresa, né, num processo de ressocialização. Eu fui chamado para gerenciar esse projeto. No ano de 2003, a Regina, minha esposa, estava fazendo um curso em São Paulo, e a palestrante estava contando a minha história de vida. E lá estava uma escritora da Alemanha, e ela estava ouvindo a minha história, e ela procurou a palestrante e disse, olha, será que o Ranulfo deixaria eu escrever a história dele para o meu país? Eu sou da Suíça. E a palestrante disse para ela, olha, a esposa dele está aqui no curso, conversa com ela. E as duas conversaram, e depois eu conheci essa escritora. Nasceu um livro na Suíça no ano de 2003. Quando foi 2009, eu e Regina estivemos na Suíça para falar em alguns lugares, contando essa história de transformação, de restauração. E foi muito interessante, porque nenhuma daquelas palestras na Suíça, eu fui falar em um lugar onde tinha uma adolescente, que ele estava sentado na minha frente, e tinha hora que ele ria, tinha hora que ele chorava, e eu não entendi o que estava acontecendo com ele. E quando terminou aquela palestra, ele pediu para que a intérprete dissesse algumas coisas para mim. E ele disse para a intérprete, fala para o Ranulfo que eu mudei a minha vida lendo a história dele. Eu falei, é? Que legal. E aí me despertou a curiosidade, mas como é que o livro chegou na sua mão? E aí ele diz, não, diz para o Ranulfo que na minha escola, todo aluno que é indisciplinado, ele tem que ler o livro do Ranulfo e fazer uma resenha crítica do livro. Então foi assim que ele disse que também teve a sua experiência ali com Deus também. Depois, no ano de 2007, eu fui gerenciar esse projeto dessa comunidade terapêutica em Curitiba. 2010, gerenciei uma outra comunidade no interior de São Paulo. E 2013, então, apareceu essa oportunidade de poder vir para Porto Alegre com toda a família e hoje está coordenando alguns projetos aqui nessa cidade. Hoje eu estou à frente desse projeto chamado Serve, que é um projeto que acolhe mulheres com gravidez inesperada. Esse projeto ele tem a intenção de não só acolher a mulher naquele momento da gravidez, mas de poder orientar ela de que ela está carregando uma vida e que essa vida tem um valor, ela tem uma existência, né? Então esse projeto ele dá todo esse suporte para que essa mulher possa conduzir a sua gravidez até o final. Temos mais 2 projetos que ele está dentro, um deles está dentro da penitenciária de Guaíba, onde eu sou responsável, junto com mais 2 pessoas, um projeto também de restauração com algumas apenadas daquele presídio.
Temos um outro projeto dentro da CASEF, que é uma prisão feminina para menores dentro de Porto Alegre, é a única do estado, onde também desenvolvemos todo um trabalho de grupo com essas meninas, acontece um trabalho semanal com elas, onde também é feito todo um trabalho de conscientização, de valores de vida. E temos agora também um projeto que esse é o projeto da nossa comunidade terapêutica. Eu estou em Porto Alegre há 3 anos, essa instituição a qual eu pertenço, nós temos uma área na cidade de Gravataí, e aonde nós vamos construir uma comunidade terapêutica para mulheres. Essa comunidade ela vai tratar de mulheres com uso abusivo de substâncias, onde elas vão viver um período de internação por 7 meses desse local, e depois vão viver também todo um processo de ressocialização. Esse projeto, o nosso sonho é inaugurar ele em julho de 2017. Eu quero concluir, então, contando para vocês de que hoje eu tenho 44 anos. Essa oração eu fiz quando eu tinha 22 anos de idade, que eu entrei no meio daquele canavial e pedi para que Deus pudesse mudar a minha história de vida. Esses 22 anos de vida transformada, eu tenho dedicado a minha vida para viver isso. Eu acredito num Deus que pode resgatar, transformar, restaurar a vida de qualquer pessoa. Eu queria, então, conduzir você para esse momento de que eu não conheço a tua história, mas de alguma maneira você chegou aqui. E eu queria fazer uma oração com todos vocês, se vocês assim permitirem. Eu queria que todos pudessem ficar em pé, por gentileza. Eu não estou falando de uma religião, mas eu estou falando de um Deus que transforma a vida, o coração de qualquer pessoa. Eu fiz essa oração no ano de 1994, dizendo que se Deus mudasse a minha história de vida, eu não teria vergonha de testemunhar e de falar dela em qualquer lugar. Eu quero fazer essa oração com você, se você se sente à vontade para fazer isso. Uma oração de entrega, de entregar sua vida, o comando da sua vida a Deus, e crer que Ele pode escrever um novo capítulo na sua história. Se você quer fazer isso, eu vou estar falando. Eu queria convidar todos a fazer essa oração. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu confio a minha vida nas tuas mãos. O Senhor pode fazer tudo novo na minha história. Eu faço essa oração no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria perguntar então, quem de vocês fez essa oração pela primeira vez hoje aqui? Eu queria que você pudesse acenar com a sua mão. Pela primeira vez. Muito bem, muitas pessoas. Parabéns. Eu queria te convidar a dar um passo aqui na frente. A Donep, eles têm um presente aqui para vocês. Você pode sair do seu lugar, por gentileza? Você que fez pela primeira vez, você pode vir, por gentileza? Pode chegar um pouquinho mais, todos vocês. Como vocês são muitos, deixa eu virar para cá. A Bíblia
as Escrituras Sagradas diz assim: entrega o teu caminho está falando da vida, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que tudo Ele fará. Então quero orar mais uma vez por cada um de vocês. É assim, Humberto? Tenho permissão para isso? Eu queria pedir que vocês pudessem fechar os seus olhos. E eu quero então fazer esse momento de oração com vocês. Deus, eu quero pedir a tua graça agora. O Senhor conhece cada homem, cada mulher aqui na frente. O Senhor conhece a vida, o momento. E eu quero pedir, Pai, que a mesma história, poder da transformação que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor faça na vida desses meus irmãos agora. Eu quero pedir, como diz as Escrituras, que o Senhor escreva o nome de cada um deles e delas agora no livro da vida. Pai, eles professaram o Senhor agora como Senhor e Salvador. Que eles possam confiar que o Senhor é Senhor de todos os dias e é o Senhor da história. Eu oro assim no nome de Jesus.